Olá pessoal, eu me chamo Ruth Cecília, sou estudante de enfermagem, sou voluntária do programa Terapias Não Convencionais de Você e bolsista da Universidade Aberta Terceira Idade, do qual eu desenvolvo meu plano de trabalho, que é intitulado A Adoção das Práticas Integrativas e Complementares para um Envelhecer Saudável, que é orientado pela docente do curso de farmácia, Ingrid Gutierrez. Os encontros da oficina, que se intitulava Envelhecimento Saudável através das PICs, no ano de 2019, foi realizado presencialmente no Parque Esportivo da UFES. Ela acontecia semanalmente, por cerca de 2 horas, com 30 idosas cadastradas. Na oportunidade, podemos disseminar para os idosos da UAT sobre as práticas integrativas e complementares em saúde e como elas trabalham o ser humano de maneira integral. Foi possível que as idosas vivenciassem as PICs como massagem relaxante, a fitoterapia, a bioenergética e a dança circular. As oficinas iniciavam-se com temas pertinentes sendo debatidos e, em seguida, a vivência em dança circular, onde eram ensinados os passos, treinava-se em roda e, em seguida, eram dançadas músicas, tanto meditativas como agitativas. E aos poucos eram internalizados esses passos e movimentos, liberando assim tanto o corpo como a mente. Foi possível realizar intervenções relacionadas à escuta ativa, à prática de autocuidado e à promoção de saúde, fazendo com que as mesmas possam, através de suas experiências e de suas vivências, realizar um cuidado integral com sua saúde. Relatos das mesmas, se notou que após sucessivos encontros, elas mostravam-se mais vigorosas, com menos dores relacionadas a tensões e às preocupações do dia a dia, melhorando assim a sua funcionalidade física em geral. A oficina proporcionou um ambiente de fala, de escuta, tornando-se um ambiente de socialização, de respeito à identidade, facilitando assim os vínculos de amizade. A partir da experiência da oficina e com meus estudos na área dos idosos, tive a oportunidade de participar do 2º Congresso Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, onde pude apresentar um trabalho intitulado Dança Circular, uma experiência vivenciada na Universidade Aberta da Terceira Idade. Ela aconteceu em 2019. Com o início da pandemia do Covid-19, tivemos que trabalhar em contexto remoto, através das mídias digitais, realizando vídeos animados e cards. Produzimos vídeos sobre alongamentos, respeitando a limitação dos idosos, sobre a lavagem correta das mãos, tão importante no contexto atual, como também cards e vídeos sobre a dança circular e a terapia comunitária. E aí a gente compartilha nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp do qual os idosos estão inseridos. E estamos tendo uma interação e um retorno muito positivo por parte deles. Estamos esperançosos, que em 2021 possamos trabalhar dentro de uma nova perspectiva de oficina e podendo assim levar mais qualidade de vida a nossos idosos. Gratidão pela oportunidade e eu desejo um bom evento a todos. Olá, eu sou Sara Nogueira, estudante de enfermagem pela Universidade Estadual de Feira de Santana e eu venho apresentar meu plano de trabalho de extensão intitulado como Acolhimento de Adolescentes Escolares com Histórico de Experimentação e o Uso Frequente de Álcool e outras drogas. Tenho como orientadora a professora doutora Roseli Cabral de Carvalho. Bom, e para iniciarmos, é importante a gente trazer o conceito de adolescente. E segundo a Organização Mundial de Saúde, adolescente é o indivíduo que tem idade de 10 a 19 anos, 11 meses e 29 dias. A adolescência também é a fase do desenvolvimento humano, no qual acontecem várias transformações biopsicossociais e também onde acontecem as descobertas, as curiosidades. A partir dessas curiosidades é que o adolescente tem o primeiro contato com a droga. O álcool é uma droga que age no sistema nervoso central e depressor do funcionamento cognitivo e motor. E também causa a sensação de euforia, que é transitória, causando ainda mais o desejo de consumir. Essa perspectiva é um grupo que tem maior exposição a riscos, desde sendo a dependência química dessas substâncias psicoativas, a adoecimentos, a violência, dentre outros.
Dessa forma, é importante que se tenha cuidado e estratégias pensando no bem-estar desses adolescentes. Bom, o estudo teve como objetivo geral criar estratégias para acolhimento de adolescentes escolares com histórico de experimentação e ou uso frequente de álcool e outras drogas, voltadas para a prevenção, detecção e redução de danos relacionados ao uso e abuso de álcool. E como objetivos específicos, promover a atenção integral à saúde do adolescente, realizar a detecção precoce dos agravos à saúde desse adolescente com o uso ou experimentação de álcool e outras drogas, promover também oficinas educativas com a temática de drogas, com enfoque no álcool, e fomentar a articulação entre o ensino e os serviços na área de saúde, entre o espaço de saúde do adolescente e o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas, especificamente entre a Universidade Estadual de Feira de Santana e a comunidade que está associada ao Centro Social Urbano, o CSU. O plano de trabalho fez parte do projeto intitulado Inclusão Social em Tempos de Violência, o lugar da escola e da família. E para a realização das atividades propostas nesse plano de trabalho, foram feitas atividades educativas em saúde nas escolas no entorno da Cidade Nova, com o objetivo de envolver e sensibilizar os jovens a participarem das oficinas com a temática sobre álcool e outras drogas, e trazendo também a discussão acerca do que eles pensam a respeito do uso e abuso de substâncias psicoativas. Bom, e como resultado das oficinas realizadas, foi possível identificar os fatores de risco nos quais os adolescentes estavam expostos. Um desses fatores é a própria utilização de drogas pelos membros das famílias, E também pelos colegas de escola que já experimentaram ou fazem uso frequente de substâncias psicoativas que acabam ofertando, para os outros adolescentes. Essas foram as falas mais frequentes durante a realização das oficinas com os adolescentes, relatados por eles mesmos. E esses fatores que foram citados contribuem não só para a dependência química, mas também para a violência, também para os agravos à saúde desse adolescente. Por isso que é importante que a educação em saúde seja realizada e a escola, como inclusão social, está presente na vida dos estudantes para que temas assim possam ser discutidos e que possamos levar educação, informação e saúde para esses adolescentes. E ficamos por aqui. Muito obrigada. Olá, me chamo Stefaniela Santana Santos, sou discente do curso de graduação em enfermagem da Universidade Estadual de Feira de Santana, quinto semestre. Sou membro do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas e Estudos em Saúde, NIPES, alocado no módulo 6, na UFES, e minha orientadora é a professora doutora Kátia Santana Freitas. O título do meu plano de trabalho é Assistência Espiritual como Conforto a Familiares de Pacientes Internados na UTI. A princípio, o objetivo era ajudar os familiares a encontrar um sentido mediante as experiências vividas, as situações estressoras dentro do ambiente hospitalar em relação à hospitalização do seu ente querido. Devido à atual pandemia, o objetivo foi mudado para a realização de uma cartilha, ou melhor, uma validação de uma cartilha educativa, juntamente com a realização de uma videoaula. O que limita, de certa forma, este trabalho é que não irá alcançar muitos familiares devido a nem todos serem alfabetizados. Mas, a princípio, na revisão de literatura, foram selecionados 12 artigos, no qual pôde-se dividir entre por que incluir a espiritualidade e como incluir a espiritualidade, no qual obteve-se as principais estratégias espirituais realizadas pelos familiares. O objetivo da cartilha é auxiliar na promoção do conforto de familiares que possuem um ente hospitalizado em uma unidade de terapia intensiva por meio de aspectos espirituais. Foi
dividido em basicamente 5 categorias, que é exposição dos principais sentimentos de sofrimento dos familiares mediante hospitalização do seu ente querido, explanação sobre nossa atual situação na qual estamos vivenciando de pandemia Covid-19, esclarecimento sobre a importância de se ter um suporte espiritual, elucidação das principais estratégias espirituais utilizadas para enfrentamento de momentos difíceis e orientações sobre os principais cuidados necessários para a obtenção da qualidade de vida. Dentre esses, foram selecionados para a cartilha 7 temas, no qual a cartilha está ainda em avaliação pelos juízes, no qual 3 são enfermeiros, 2 professoras e 2 psicólogas. Até então, a cartilha teve algumas alterações, no qual passou a possuir 14 páginas, no qual tem por título Como encontrar o bem-estar mesmo em momentos difíceis. Olá, meu nome é Xara, sou estudante do curso de Odontologia da UFES e o plano de trabalho Redução de agravos à saúde de crianças em tratamento de cardiopatias e doença renal crônica através da promoção em saúde bucal, orientado pela professora Maria Emília Ramos, faz parte do Programa de Atenção em Saúde Bucal para Pacientes com Necessidades Especiais, coordenado pelo professor Márcio Campos. Pacientes portadores de doença renal crônica e cardiopatias, inseridos no grupo de pacientes com necessidades especiais, têm um risco aumentado de desenvolver doenças bucais que têm um impacto direto e negativo na sua saúde. Com o objetivo de prevenir problemas odontológicos e doenças agravantes ao quadro clínico da criança internada, foram realizadas ações educativas e preventivas, com instrução em higiene bucal, para crianças em tratamento de cardiopatias e doença renal crônica e também seus familiares. Para a execução desse plano de trabalho, foram utilizados materiais lúdicos e recursos virtuais que foram de suma importância para a manutenção das atividades planejadas, mesmo com distanciamento social em virtude da pandemia. Foram atendidos pacientes pediátricos portadores de insuficiência renal crônica e cardiopatias na faixa etária de 0 a 14 anos internados no Hospital Estadual da Criança, sendo 45% do sexo masculino e 55% do sexo feminino. Além disso, seus responsáveis e a equipe hospitalar, incluindo médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, também foram beneficiados com as ações em saúde bucal. Esse público reside no município de Feira de Santana e em outros municípios do interior da Bahia. O nível de escolaridade variava desde analfabeto a nível superior completo, somando um total de 204 pessoas beneficiadas com o projeto, que despertou nas crianças e em seus acompanhantes um maior interesse quanto à higiene oral e passaram a entender a importância de manter a saúde bucal para reduzir o tempo de internação hospitalar e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Houve um aumento no número de escovações diárias, observando uma diminuição no percentual de biofilme nas crianças e também a reeducação alimentar, evitando o consumo exagerado de doces. A extensão em odontologia contribui para uma melhor educação em saúde da população, com a redução de problemas bucais ocasionados pela higienização inadequada da boca e suas complicações. Através de ações colaborativas que agregam e compartilham o conhecimento e proporciona ao acadêmico experiências em seu ambiente de trabalho, tornando-se um profissional comprometido com a sociedade. Olá, eu sou Tamílis Rodrigues, estudante de odontologia da UFES e integrante do NUPIM, que é um núcleo de pesquisa, prática integrada e investigação multidisciplinar. Vou falar um pouco sobre o meu plano de trabalho enquanto bolsista de extensão, que aconteceu agora no período de 2019 até agosto de 2020, intitulado Quantificação relativa de Agregatibacter actinomycete comitans, um biofilme subgengival de indivíduos com asma grave. A Agregatibacter actinomycete comitans é um dos principais micro-organismos envolvidos na patogenia da periodontite, e a sua presença pode estar associada a doenças sistêmicas de caráter imunológico, como a asma grave. A periodontite é uma doença dos tecidos de proteção e suporte dos dentes,
caracterizada pelo desencadeamento de diversos eventos inflamatórios e imunológicos em resposta à presença de um biofilme subgengival disbiótico desequilibrado, que pode culminar na destruição de fibras colágenas e de osso alveolar, podendo causar perda de dente por falta de sustentação. Já a asma é uma doença crônica das vias aéreas de origem inflamatória, caracterizada por um estado de hiperresponsividade brônquica, alimentação reversível do fluxo de ar, respiração ofegante, curta, com chiado, dispneia, tosse. E a sua gravidade depende de fatores como intensidade e frequência dos sintomas, medicação que é necessária e a resposta que esse indivíduo dá ao tratamento que ele é aplicado. A periodontite já se apresenta como fator de risco ao asma grave, devido à patogenia dessas duas doenças. A periodontite enquanto uma infecção presente na cavidade oral e a asma enquanto uma infecção presente no trato respiratório. A periodontite parece ajudar a estabelecer as infecções no trato respiratório desde a aspiração dos micro-organismos patogênicos presentes no biofilme subgengival, desde das toxinas bacterianas ou pela produção de mediadores inflamatórios. Na UFS temos a Clínica Odontológica Joildo Guimarães, na qual pude acolher junto com os outros integrantes do NUPIM os participantes da pesquisa, nos quais fizemos avaliação clínica com anamnese, exame físico, coleta de dados, e onde realizamos também o exame periodontal para obtenção dos descritores clínicos de índice de sangramento, profundidade de sondagem, índice de placa, nível de seção clínica e motivação em saúde bucal. Como resultado, foram examinados 220 indivíduos com asma grave e a quantidade relativa de Aggregate-Bacteria Actinum decumitans no biofilme subgengival de indivíduos com asma grave foi pequena, menor que 20%, mesmo nos indivíduos com diagnóstico de periodontite. Na extensão, sob a orientação dos estudantes de pós-graduação, pude atender, junto com os outros integrantes do NUPIM, os pacientes participantes da pesquisa e realizar exames de diagnóstico, procedimentos restauradores, raspagem e alisamento radicular, extrações dentárias, motivação em saúde bucal e geral, entre outros procedimentos. Mas em março deste ano, 2020, o atendimento clínico foi interrompido por conta da pandemia da Covid-19. Mas as nossas algumas atividades continuaram de forma remota, como produção de material didático em forma de vídeo publicados para a população em geral e sessões científicas online do núcleo para a discussão dos planos de trabalho. Essa atuação me proporcionou mais conhecimento, mais experiência na área da odontologia, além da oportunidade enriquecedora de servir a comunidade e fortalecer assim as relações da universidade. Quero agradecer ao meu coordenador, professor Dr. Isaac Suzarte Gomes Filho, à ProEx e ao NUPIM por essa oportunidade. Esse foi um breve resumo do meu plano de trabalho e obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Tony Azevedo Rodrigues. Eu sou bolsista de extensão do programa Identificação e Análise de Interações Medicamentosas em Prescrições Médicas de um hospital especializado de Feira de Santana, Bahia. Meu orientador é o professor Dr. Manuelito Coelho e meu plano de trabalho é sobre interações medicamentosas potenciais em pacientes pediátricos críticos. Bem, meu plano de trabalho teve como principal objetivo promover ações de educação em saúde tanto para os profissionais quanto para os familiares e acompanhantes de pacientes hospitalizados no Hospital Estadual da Criança, UEC. Bem, dentre os objetivos que foram traçados e alcançados no plano, tiveram discussões de vários temas pertinentes, dentro das temáticas de interações medicamentosas, fármacos e pediatria, isto através de ações de educação em saúde, como rodas de conversa e sala de espera no Hospital Estadual da Criança, assim como a participação na organização de eventos científicos voltados para profissionais e estudantes de saúde, além da elaboração e distribuição de materiais educativos com o intuito de orientar a comunidade sobre o uso correto dos fármacos. Também foi realizada uma coleta de dados para identificar possíveis interações medicamentosas com o intuito de listá-las para que assim, futuramente, possamos evitá-las. Como instrumento de coleta, foi utilizado esta ficha, onde a identidade dos pacientes foi mantida em sigilo. Essa ficha possui os dados básicos
para que possa ser feita a análise e a identificação de interações medicamentosas em prescrições médicas. Com a pandemia e as recomendações de isolamento social, as atividades presenciais foram suspensas. Então, para dar continuidade às atividades previstas no plano de trabalho, foi criado o Instagram Interações_PIBEX, onde foram compartilhados materiais educativos em formatos de post, tanto para profissionais e estudantes de saúde, como para a população no geral. Como resultado das ações desenvolvidas pelo plano de trabalho, houve a produção de vários materiais, como o folder sobre resistência aos antibióticos, que foi apresentado em uma sala de espera no Hospital Estadual da Criança, o folder sobre Outubro Rosa, que foi distribuído também no EC para mães de pacientes, e o folder sobre o uso racional de medicamentos, que também foi discutido e distribuído em uma sala de espera no EC. Quanto aos materiais virtuais em formato de post, os temas foram: uso de fármacos na gestação, uso de fármacos na amamentação, uso racional de medicamentos, automedicação, uso de fármacos na neonatologia e pediatria, armazenamento e descarte correto dos fármacos em ambientes domésticos, fármacos vasoativos e interações medicamentosas. Todos esses materiais foram voltados tanto para os profissionais e estudantes de saúde, quanto para a população no geral. Dessa forma, todos os objetivos presentes no plano de trabalho foram cumpridos com as atividades de educação em saúde e a distribuição de materiais educativos, trazendo um impacto significativo na saúde da comunidade. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanessa, sou bolsista de extensão PROEX no Programa de Atenção em Saúde Bucal para Pacientes com Necessidades Especiais, cujo plano de trabalho é intitulado como Redução dos Agravos à Saúde de Pacientes Oncológicos Pediátricos através da promoção em saúde bucal. O paciente oncológico apresenta alguns problemas bucais, como a mucosite, que é uma inflamação aftosa muito dolorosa que gera desconforto e também pode interferir no prognóstico sistêmico do paciente. Por isso, a promoção em saúde bucal tem como objetivo a diminuição dos agravos à saúde decorrentes das terapias antineoplásicas. O objetivo geral desse plano de trabalho é capacitar as crianças em tratamento oncológicos e seus acompanhantes a identificarem a placa bacteriana e removê-la corretamente, possibilitando dessa forma a redução de agravos à saúde geral. A população beneficiada foi um público total de 107 pessoas, composto por pacientes, acompanhantes e equipe hospitalar. As ações desenvolvidas durante o período presencial da Bolsa foram treinamento junto ao professor orientador e equipe hospitalar, onde ficou explicitada as principais regras a serem seguidas, realização de atualização bibliográfica, onde basicamente foi pesquisado sobre as principais complicações bucais e as medidas preventivas que poderiam ser abordadas com o paciente, produção de material lúdico-educativo para abordar temas relacionados à higiene oral. Foram produzidos macromodelo dental para ensinar técnicas de escovação e o uso do fio dental. E produção de fantoches para historinhas que reforçavam os temas já abordados. Com os materiais lúdicos prontos e o conhecimento sobre o tema, começamos as visitas semanais, onde promovemos atividades que tinham como objetivo a redução dos agravos de saúde por meio dos incentivos aos cuidados orais. Aqui algumas imagens dos materiais lúdicos produzidos. E, após, era realizada a escovação supervisionada, onde era pedido que a criança realizasse a escovação como de costume e, caso necessário, a gente intervia posicionando a escova correta ou ensinando a técnica correta. Com a suspensão das atividades presenciais, por conta da pandemia, passamos a pensar em novas estratégias virtuais. E uma delas foi o acompanhamento dos pacientes por via WhatsApp, onde criamos conteúdos lúdicos educativos, como os vídeos, pôsteres e jogos para as crianças e também para os acompanhantes. Era também feito videochamada via WhatsApp para acompanhar a higiene oral do paciente. Aqui estão algumas imagens dos vídeos que foram
feitos para abordar esses temas, onde um deles é higiene oral de bebês e crianças, onde abordava sobre a questão do flu, uso do fio dental em crianças, higiene bucal durante a pandemia e sangramento ao uso do fio dental. Os resultados alcançados foram: as crianças passaram a ter uma maior preocupação com a higiene oral, os acompanhantes demonstraram maior interesse em como melhorar a condição bucal do paciente e com a própria, houve uma diminuição do índice de biofilme nas crianças, redução alimentar quanto ao consumo exagerado de doces, diminuição dos agravos em saúde bucal decorrentes das terapias antineoplásicas. E os impactos das ações desenvolvidas na vida acadêmica foram: bom, fazer parte desse programa foi uma experiência enriquecedora para a minha vida acadêmica, onde adquiri conhecimento e pude compartilhar parte desses ensinamentos. Olá, meu nome é Vitor Bertani Andrade, fui bolsista de extensão orientado pela professora Maria da Conceição do Departamento de Saúde da UFES e junto nós pomos em prática o plano Educação em Saúde, cuidando da família e do paciente oncológico pediátrico, que faz parte do Programa de Atenção em Saúde Bucal para pacientes com necessidades especiais. Com este programa, nós queríamos possibilitar a formação de discentes para o cuidado centrado no paciente e na família, utilizando para isso o contexto da oncologia pediátrica, a partir da promoção da troca de saberes entre os discentes, as famílias das crianças com câncer internadas no EC e profissionais da equipe multidisciplinar. Bom, mas por que isso é necessário? A educação em saúde, como processo político-pedagógico, requer o desenvolvimento de um pensar crítico e reflexivo. Nesse contexto, o traço original da educação deste século é a colocação do indivíduo nos contextos social, político e ético-ideológico, revelando, portanto, um caráter permanente e social em seu processo. Dessa forma, torna-se necessária a complementação do modelo de atenção assistencialista, vigente hoje em dia, por um modelo integral, que prioriza a promoção de saúde e prevenção de agravos, além, é claro, de utilizar a educação em saúde de forma participativa e dialógica. Então, o que aconteceram nesses meses? Nos primeiros 2 meses, em agosto e setembro de 2019, houve um período de adaptação. Foram realizadas visitas ao EC pelos alunos e pela orientadora e a apresentação dos bolsistas à equipe de saúde da oncologia pediátrica do EC. Além disso, houve o treinamento dos bolsistas e demais membros da equipe, além da confecção do material de trabalho, seja para a coleta de informações, seja para as atividades realizadas com os pacientes. A partir daí, de outubro de 2019 a março de 2020, foi iniciada e perpetuada a realização de oficinas de saúde, esclarecendo responsáveis e praticando escovação bucal com crianças, além de realizar a aplicação de flúor e checar os conhecimentos dos profissionais de saúde a respeito da higiene oral e da saúde bucal, além de sua relação com as condições apresentadas pelos pacientes com os quais eles lidam. Mas então, chegamos em março, e no meio de março foi declarada a quarentena por conta da pandemia. Devido às complicações trazidas por ela, as atividades presenciais precisaram ser interrompidas, tendo em vista a segurança dos bolsistas e das crianças internadas na oncologia pediátrica do EC, já que, por fazerem quimioterapia, possuem um sistema imune deprimido e acabam constituindo, então, um grupo de risco. A orientadora, felizmente, pôde seguir realizando atendimento com os pacientes, e os bolsistas puderam continuar a atividade de coleta e seleção de repertório teórico para embasamento das posteriores alterações propostas. Então, quais são os ganhos atingidos e potenciais para o bolsista e para a população? Para o bolsista, a aquisição de conhecimento teórico-prático sobre saúde bucal, bem como a vivência em um setor de oncologia pediátrica do Sistema Público de Saúde. Para as famílias e pacientes, os conhecimentos ofertados nas atividades sobre saúde e higiene bucal influenciarão positivamente seu autocuidado no futuro, além de alguns pacientes que precisaram passar por procedimentos invasivos apresentarem menores níveis de tensão durante as atividades da extensão. E para a equipe, a promoção da atualização do seu conhecimento em saúde bucal e a oferta de uma educação permanente para a equipe de saúde. Para ganhos futuros, foi construída uma cartilha de orientação para os pacientes e acompanhantes, e para a equipe, um treinamento para os profissionais de saúde, com higiene oral, efeitos colaterais do tratamento, doenças de boca mais comuns e um protocolo de atendimento à criança com câncer. Olá, meu nome é Vitória Oliveira, eu sou estudante de odontologia da UFES e fui bolsista de extensão sob orientação da professora Ângela Guimarães.
Meu plano de trabalho foi intitulado Condição Periodontal, Prevenção e Terapia Periodontal Básica em Pacientes com Câncer de Boca, no pré- e pós-tratamento oncológico, vinculado ao Programa de Prevenção e Controle do Câncer de Boca no município de Feira de Santana. Pacientes que fazem tratamento de câncer na região de cabeça e pescoço, na qual o câncer de boca está inserido, apresentam uma piora na saúde oral. Inclusive, se esse paciente apresenta um estado ruim periodontal, essas condições de agravo serão piores, refletindo na saúde geral e na qualidade de vida desses pacientes. Assim, o plano de trabalho teve como objetivo contribuir com a redução e controle do câncer de boca e de desordens potencialmente malignas e prevenir lesões adicionais, incluindo a doença periodontal, nesses pacientes com câncer de boca. As atividades realizadas incluíram a produção de material educativo para as atividades de educação em saúde, atividades de educação em saúde seguida pelo rastreamento, que é a inspeção da cavidade oral. Essas atividades foram realizadas na creche Dalva e na feira de saúde da Unidade de Saúde da Família do Feira 6, com temas de higiene bucal e câncer de boca. Atendimento no Centro de Referência de Lesões Bucais da UFES para diagnóstico de lesões orais, inclusive de câncer de boca. Acompanhamento de pacientes com diagnóstico de câncer para avaliação e terapia periodontal antes do tratamento oncológico, realizado no Centro de Especialidades Odontológicas, o CEL, no bairro Jorge Américo, e também nas clínicas odontológicas da UFES. Acompanhamento de pacientes em terapia oncológica na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia, a UNACOM, da Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana, avaliando a situação de saúde oral e minimizando riscos, além de acompanhar alguns pacientes após a finalização do tratamento, tratando sequelas e prevenindo outras complicações orais. Com o período da pandemia, continuamos nossas atividades educativas através de publicações em mídias digitais. Compartilhamos alguns resultados da extensão no 3º Congresso de Odontologia do Semiárido Baiano, sob forma de painel digital. E produzimos um artigo de relato de extensão para ser submetido a uma revista de extensão universitária. Apesar das dificuldades enfrentadas, como espaço físico inadequado na UNACOM, a dificuldade em atender alguns pacientes após a finalização da terapia antineoplásica devido à condição de saúde debilitada que muitos deles apresentavam e a impossibilidade inquestionável de continuar os atendimentos clínicos e as atividades presenciais devido ao período da pandemia, a execução do plano de trabalho foi considerada uma experiência de êxito de extrema importância para o meu crescimento enquanto aluna de graduação, bolsista de extensão, futura profissional de saúde e crescimento pessoal também, pois não tem como trabalhar em prol da comunidade e não sentir que houve um ganho pessoal também. Além disso, a experiência foi positiva para a comunidade que foi atendida com os atendimentos de diagnóstico precoce, prevenção e o tratamento das lesões provocadas devido ao tratamento oncológico e também serviu para fortalecer a extensão na UFES, fortalecendo esse vínculo que a UFES tem com a comunidade através das práticas e ações. Olá pessoal, me chamo Vivian Almeida e sou estudante de enfermagem. Enquanto bolsista de extensão, trabalhei com um plano intitulado Violência nas Relações de Intimidades entre Adolescentes Escolares, sob a orientação da professora doutora Sinara Lima. Este plano está inserido no projeto Diagnóstico da Violência e Estratégia de Construção da Paz, nas escolas municipais de Feira de Santana, Bahia. Este plano também está vinculado ao Núcleo Interdisciplinar de Estudo sobre Vulnerabilidade e Saúde, UNIEVES. A temática foi escolhida porque é na adolescência que se tem várias transformações físicas, psicológicas e emocionais, com formações também de novos hábitos e padrões que vão sofrer influências externas. Além disso, é nessa fase que o adolescente ele inicia as práticas sexuais, então vai tornar esses adolescentes mais vulneráveis a ISTs, a infecções sexualmente transmissíveis e violências de diversas naturezas. Uma delas, a violência nas relações de intimidade, que por sua vez
pode ser definida como ameaça ou prática do ato de violência que ocorre em um dos membros da relação, seja do mesmo sexo ou de sexos opostos, independente do tempo de duração ou até mesmo após o término. Na maioria dos casos, vai acometer indivíduos entre 15 e 49 anos de idade, podendo ocorrer de forma gradual, com padrões de comportamento sutis. O plano ele teve como objetivo geral elaborar proposta de prevenção e redução da violência nas relações de intimidade com os adolescentes escolares. Para que isso fosse alcançado, foram realizadas pesquisas bibliográficas e fichamento dos artigos. Além disso, foi elaborado um folder sobre o ESAD, que é o espaço do adolescente, para que eles possam estar conhecendo e estar procurando quando sentir necessidade. Foram elaboradas e realizadas oficinas com as seguintes temáticas: Setembro Amarelo, com enfoque na valorização da vida, prevenção do uso de álcool e cigarros eletrônicos, ISTs e gravidez e automutilação. Pois há uma forte articulação entre o comportamento violento e o uso abusivo de álcool e outras drogas, onde os adolescentes, sob o efeito de tais substâncias, vão se tornar mais vulneráveis a violências. Além disso, os conflitos amorosos, eles são pano fundo para sofrimento psíquico, como depressão, entre outros. Portanto, prevenir tais comportamentos corresponde a prevenir a violência no namoro. Com o cenário da pandemia, tivemos que nos readaptar ao mundo virtual. Então, foram realizados cards sobre VRIs e vídeos para que pudessem estar sendo postados tanto nas redes sociais dos colégios como nas redes sociais do núcleo. Diante do exposto, o plano de trabalho mostrou a importância de atividades que promovem a interação acadêmico-comunitária, percebendo que os benefícios são tanto para o bolsista quanto para a comunidade escolar, no qual ocorre uma troca mútua de conhecimento. Enfim, pessoal, obrigado pela atenção de todos e para mais informações vocês podem estar procurando o Instagram da gente, do núcleo, ou então entrar em contato através do e-mail. Olá, eu me chamo Wilton Magalhães. Venho apresentar aqui o meu trabalho intitulado Ações Estratégicas para a Identificação de Lesões Potencialmente Malignas, Displasias, visando a prevenção do câncer de boca, que está sob orientação da professora doutora Valéria Souza Freitas. Trata-se de um plano de trabalho que está vinculado ao Programa de Ações Estratégicas para a Prevenção do Câncer de Boca, que é da área da estomatologia e da patologia oral, vinculado ao NUCAL, que é um núcleo do Departamento de Saúde, cujo agente financiador é o Ministério da Educação, MEC, edital número 2, Programa de Extensão Universitária PROEST 2013, MEC-CESU. Os objetivos do meu trabalho foi integrar as atividades de ensino, pesquisa e extensão para a identificação e controle de lesões displásicas visando a prevenção do câncer de boca. Além disso, realizar atividades de educação em saúde e screening, que é o rastreamento da população de risco. Além disso, efetuar o levantamento epidemiológico dos distúrbios orais potencialmente malignos no Laboratório de Patologia Oral do Núcleo de Câncer Oral, do período de 2005 a 2019, e realizar o tratamento e acompanhamento de pacientes diagnosticados com lesões displásicas. Quanto às ações desenvolvidas nesse projeto, primeiro iniciamos com a revisão de literatura, na qual nós buscamos nas plataformas digitais, nas bases de dados, a literatura mais atualizada para que fundamentasse a execução das nossas atividades. A partir disso, realizamos atividades de educação em saúde, o rastreamento da população em feiras de saúde. Além disso, o atendimento ambulatorial no Centro de Referência de Lesões Bucais da UFES e o levantamento epidemiológico no Laboratório de Patologia Oral. Como resultados, nós participamos, de duas feiras de saúde, que foi a Feira de Solidariedade desenvolvida pela Igreja Católica Senhor dos Passos, na qual atendemos 17 pessoas, e o número de participantes que optaram, que consentiram participar do rastreamento foram 12, porém não houve nenhum encaminhamento. Já na Feira de Saúde da Unidade de Saúde do Feira 6,
Nós tivemos uma população atendida das nossas atividades de 178 indivíduos, porém apenas 14 participaram do rastreamento e nós precisamos realizar 2 encaminhamentos para o Centro de Referência de Lesões Bucais. Além disso, tem as imagens aí que eu trouxe para vocês dessa atividade, que é da Feira de Saúde do bairro Feira 6, e os resultados do levantamento epidemiológico que nós realizamos. Nós coletamos os dados acerca das displasias epiteliais orais e ali nós encontramos o diagnóstico histopatológico de uma forma bem distribuída entre as displasias leve, moderada e severa, porém a que é mais prevalente, como mostra na tabela, foi a displasia moderada, com 38,6%. Quanto aos impactos das ações desenvolvidas e a contribuição do plano de trabalho, é de fundamental importância a participação da universidade, porque ela fornece o ensino, a pesquisa e a extensão, e como principal ponto, que é a extensão universitária, a extensão permite que o estudante, o graduando, tenha uma capacitação que saia dos muros da universidade e que consiga aplicar isso para a comunidade, sendo a população uma das também grandes beneficiadas, visto que tudo que a gente estuda na universidade a gente consegue aplicar para a comunidade. Essas foram as referências do meu trabalho e muito obrigado. Se eu vi mais longe foi por estar sobre ombros de gigantes, assim como essa universidade. Olá, eu, professora Juliana Laranjeira e professora Soraya Monta, do Departamento de Saúde, junto com os estudantes monitores Felipe Monta e Lucas Santos, do curso de Medicina, compomos a equipe de trabalho do projeto de extensão Primeiros Socorros nas Instituições de Educação Básica na cidade de Feira de Santana, com CEP 53-2018. Desenvolvemos treinamentos em primeiros socorros com os profissionais envolvidos nos espaços escolares, estimulando o pensar e orientando estratégias para a prevenção de acidentes. Em fevereiro de 2020, com o advento da pandemia pelo novo coronavírus, a equipe do projeto começou a atuar no planejamento e na execução de ações para prevenção a esse agente agressor. Nessa perspectiva, incluímos ações de prevenção à Covid-19, com construção e divulgação de cartazes nos espaços de atuação do projeto, assim como para o campus e extracampus da UF. Ampliamos nossa abordagem e passamos a produzir, além de cards virtuais, vídeos educativos e encontros virtuais através do Google Meet, com temas relacionados à pandemia, como isolamento social, sinais e sintomas, uso e descarte de máscaras, orientações sobre o processo de retorno presencial nas escolas. Sobre esse último tema, convocamos os profissionais das escolas a pensarem o que, como fazer e por onde começar. E trabalhamos com as principais diretrizes do MEC, como uso de máscara obrigatório, medição de temperatura no acesso às áreas comuns, disponibilização de álcool em gel, volta ao trabalho de forma escalonada, ventilação do ambiente, possibilidade de trabalho remoto aos servidores e colaboradores do grupo de risco, reuniões e eventos à distância, distanciamento de pelo menos 1,5 metro, orientação para manter cabelo preso e evitar usar acessórios pessoais como brincos, anéis e relógios, não compartilhamento de objetos, incluindo livros e afins, elaboração quinzenal de relatórios para monitorar e avaliar o retorno das atividades. Sendo essas e tendo muitas outras diretrizes, construímos um guia técnico com orientações para ajudar as escolas públicas no processo de planejamento do retorno presencial às aulas. Acesse o guia no Instagram do projeto. As ações do projeto são fundamentadas em critérios científicos, assim colaboram com divulgação e orientações pertinentes à população na tentativa de contribuir com a diminuição da disseminação do vírus e os devidos encaminhamentos em caso de suspeita. Os projetos de extensão reafirmam a importância e a necessidade da vinculação entre a comunidade e a universidade, ainda mais evidente em contexto de pandemia. Visitem o Instagram
e o canal do YouTube do projeto. Neles, vocês encontrarão muitos materiais interessantes. Olá, meu nome é Camila e eu sou estudante de enfermagem pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Atuei como bolsista de extensão recentemente, através do projeto Atenção à Enfermagem Ginecológica, uma proposta de extensão universitária. Esse projeto ele está vinculado ao Núcleo de Extensão e Pesquisa em Saúde da Mulher e é coordenado pela professora orientadora Rosana Mello. Dentro desse projeto, eu elaborei um plano no qual teve um título: A promoção do conhecimento durante as ações extensionistas sobre as infecções sexualmente transmissíveis entre as mulheres. E ele teve como objetivo informar as mulheres sobre as diferentes formas de infecção, sobre as diferentes formas de transmissão dessas infecções sexualmente transmissíveis. Entre os objetivos traçados e alcançados por mim, a professora Rosana, nós conseguimos promover rodas de conversas para a comunidade sobre essas infecções. Nós sensibilizamos as mulheres a procurar o serviço de saúde caso haja um surgimento de um sinal ou sintoma indicativo de uma infecção. Conseguimos realizar 144 consultas ginecológicas com o exame Papa Nicolau. Fortalecemos também a importância sobre a adesão ao tratamento das infecções, bem como também da parceria sexual, seja o homem, seja a mulher. Nós acompanhamos também o gerenciamento das atividades de enfermagem pela coordenadora do setor. Acompanhamos as consultas das mulheres que estão em tratamento de lesões intraepiteliais do câncer do colo uterino e realizamos também reuniões com a equipe executora. Dentre outras atividades que nós realizamos, fizemos atividades de educação em saúde sobre herpes, sífilis, câncer de mama, câncer do colo de útero e corrimentos vaginais, além de atualizações e treinamentos sobre biossegurança e Covid-19, corrimentos vaginais e cervicais e sobre o HPV. Confeccionamos cartilhas sobre os corrimentos vaginais e disponibilizamos no acervo da biblioteca da UFES. Confeccionamos folders sobre câncer do colo do útero, sobre o HIV e também sobre biossegurança em tempos de Covid-19. Por último, nós elaboramos um vídeo ilustrativo com a temática Câncer e Covid-19. Esses vídeos eles foram publicados nas redes sociais do NEPEM e também nas redes sociais das responsáveis pelo projeto.